Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de resolução de exercício usando linguagem C. Dessa vez nós vamos trabalhar com soma de dois números inteiros. Na realidade eu vou apresentar alguns problemas que vão mudando ao longo das explicações, e essa soma de dois inteiros ela vai se transformar depois em uma soma de três valores reais, seguida do cálculo da média desses números, ok? Então, em seguida eu apresento o problema que a gente vai trabalhar, que é esse, né? Construa uma função que, recebendo como parâmetro dois números inteiros, devolva ao módulo que a chamou a soma dos dois números recebidos. Faça um programa que leia do usuário apenas uma vez dois números inteiros e que acione a função para calcular a soma dos dois valores, apresentando em seguida a soma produzida. Perceba que essa operação que eu estou querendo fazer, a própria linguagem de programação fornece para o programador meios de realizar a soma, através do símbolo de mais. Seria inútil eu criar uma função para calcular a soma, já que existe essa operação na linguagem. Então, eu deveria estar utilizando essa operação em vez de criar uma função para isso. Só que eu estou fazendo isso simplesmente para a gente treinar o uso de funções, né? Treinar a definição de funções e a sua chamada posterior através do programa principal. Então, em relação a esse problema que foi proposto, o que a gente consegue observar? Eu vou ter que criar uma função. Então, como é a definição de funções em C? A gente começa definindo o tipo, em seguida indica o nome da função e, entre parênteses, define a lista de parâmetros que essa função vai receber, podendo ser vazia ou então contendo a palavra void, indicando que a função não vai receber nenhum parâmetro. E em seguida, aqui entre as chaves, a gente define o corpo da função, isto é, as instruções que serão realizadas dentro dessa função para produzir o que ela sugere. Então, a função que a gente precisa criar é uma função que retorna um valor inteiro. Ela vai ter que calcular a soma de dois números e devolver a resposta, devolver o cálculo dessa soma. E esse cálculo, já que eu estou somando dois números inteiros, o resultado também deverá ser inteiro. Okay? Em seguida, a gente tem que definir os parâmetros. Nesse caso, nós vamos definir dois parâmetros e esses parâmetros vão ser passados por valor. Dois parâmetros passados por valor. Então, nós vamos trabalhar sem a passagem de parâmetro por referência por enquanto. Depois eu faço uma mudança no problema e a gente trabalha passagem de parâmetro por referência em linguagem C. Então, como é que seria a solução para esse problema? Eu tenho aqui aberto o editor de texto Atom, um arquivo que eu já criei previamente para a gente acelerar, não perder tempo criando esse arquivo. Eu tenho aqui um terminal aberto na área de trabalho, isso porque eu tenho um arquivo que eu chamei de main.c, gravado na área de trabalho. Então, se eu digitar no terminal o comando ls, eu tenho acesso justamente àquele arquivo da área de trabalho, que é esse arquivo que está aberto. Beleza, então a gente vai começar definindo a função que realizará a soma e devolverá o resultado. Então, essa função ela deve ter um tipo. E qual é o tipo que eu vou definir? Int, tipo inteiro. Como é o nome da função? É importante que a gente escolha um nome adequado para a função, para que ela reflita trabalho que ela irá executar. Então, o nome dessa função poderia ser soma dois inteiros, ou simplesmente soma. Eu vou deixar somente assim, só para simplificar um pouco. Em seguida, a lista de parâmetros vem entre parênteses. Então, se essa função recebe dois parâmetros, eu vou definir o tipo, em seguida o nome do primeiro parâmetro, vou colocar valor 1, e o segundo parâmetro eu tenho que separar por vírgula, e eu tenho que dizer também qual o tipo desse segundo parâmetro. Então, ele vai ser também do tipo int, e eu vou chamar de valor 2. Em seguida, abro, fecho chave, e dentro dessas chaves a gente coloca o que a função vai executar. Se a função vai calcular a soma, eu preciso colocar o resultado dessa soma em algum lugar, para em seguida retornar esse valor. Então, vou criar aqui a variável resultado, e essa variável será retornada. Entre a declaração da variável e o retorno, eu vou colocar a operação que a função vai fazer. Então, se a função recebe dois valores, dentro dessa função a gente terá acesso a esses valores por meio da variável valor 1 e por meio da variável valor 2, que foram declaradas na assinatura da função. Então, agora eu posso fazer resultado recebe valor 1 mais valor 2. Ponto e vírgula.
Em seguida, depois desse cálculo ter sido feito, ele será retornado para quem fizer a chamada dessa função. Então agora a gente vai criar o programa principal, a função principal vai fazer isso, ela vai acionar a função que eu criei agora há pouco para fazer o cálculo da soma de dois números. Então vou fazer a leitura de dois valores, vou primeiramente declarar essas duas variáveis, vou chamar de A e B, e eu vou criar também uma terceira variável que vai receber a resposta, para em seguida eu imprimir o resultado. Ok? Estou colocando variáveis diferentes para a gente perceber que o nome dessas variáveis que aparecem aqui não precisam ter relação com as variáveis aqui de fora, a não ser pelo tipo. Tá? Então, se esses parâmetros são do tipo inteiro, a variável que vai ser utilizada para envio do seu valor para a função, ela tem que ser também do tipo inteiro. Então, feito isso, vou colocar aqui uma mensagem para o usuário, scanf. Eu posso colocar a leitura dos dois valores no mesmo scanf. Então eu vou colocar %d, espaço, %d, vírgula. Lembrando que quando eu faço leitura de dados, eu tenho que utilizar o e-comercial na função scanf. Então e-comercial A, e-comercial B, para ler A e B. Feito isso, eu preciso chamar a função que eu criei lá em cima, que se chama soma. Envio os valores A e B, que foram lidos na etapa anterior, e essa função vai ser executada e vai retornar um valor. Já que ela vai retornar um valor, eu preciso atribuir esse valor para algo. Eu criei essa variável resposta justamente para isso. Então a resposta recebe soma A, B. Então em seguida, eu vou colocar aqui a saída da seguinte forma. %d mais %d é igual a %d barra n. Daí, o primeiro %d será o A, o segundo será o B e o terceiro será a resposta. Então, feito isso, vou maximizar aqui só para a gente ver como é que ficou o nosso programa inteiro. Tá? Ficou dessa forma. Então, aqui no terminal vou fazer a compilação do código. Não teve nenhum problema, então o compilador não gerou nenhuma mensagem. Em seguida eu vou executar o arquivo que foi criado. Esse arquivo que foi criado foi esse daqui, é um arquivo binário, tá? Então eu estou executando ele dessa forma, usando o interpretador de comandos do meu sistema operacional. Na ocasião estou utilizando o Linux, mas se você fizer isso no Windows, né, desde que a configuração tenha sido feita de forma correta, você também vai conseguir um resultado bem parecido. Ou você pode simplesmente utilizar o CodeBlocks, o Dev C++ ou outro editor de sua preferência. Então o programa agora está executando, veja que ele está mostrando aqui a mensagem que eu defini na linha 15. Por favor, forneça os valores de A e B. Vou colocar aqui 5, espaço, 6. 5 mais 6, 11. Então esse é o valor que a função deve retornar para mim. Então nessa linha aqui de baixo, né, tem a formatação que eu quero que seja utilizada e está aqui o programa produzindo exatamente o que eu pedi. Beleza? Então resolvi a primeira questão. Então, voltando para cá para o problema, eu tenho um segundo problema que agora pede para fazer uma alteração no programa anterior. Altere o programa anterior para que a função criada não retorne nada. Opa, se ela não retorna nada, ela não pode mais ser do tipo int, ela tem que ser do tipo void. Seguindo, defina um terceiro parâmetro no qual será gravado o resultado da operação. Altere a função principal para manter o programa correto. Bom, já que a função não retorna nada, eu tenho que especificar que ela é do tipo void. Tá? Se eu não fizer isso, se eu deixar em branco, por exemplo, o compilador assume que o tipo da função é int. Tá? Então, tenho que especificar através da palavra void. Essa modificação vai continuar recebendo dois parâmetros por valor, só que agora terei um terceiro parâmetro que será recebido por referência. Agora a gente vai ter que trabalhar com a ideia de ponteiros, já que a linguagem C não define variáveis do tipo referência. Ok, então vou atualizar esse programa, não vou criar um novo programa, eu vou modificar ele aqui, vou dar um clear aqui na tela só para apagar. Certo, então na função soma o que eu preciso fazer? Vou alterar para void, os dois parâmetros vão continuar sendo valor 1 e valor 2, o terceiro parâmetro agora ele precisa ser passado por referência. Em C, para passar um valor por referência, a gente tem que utilizar um ponteiro, e o ponteiro é definido utilizando um asterisco. Então vou colocar aqui resultado. Então se eu estou criando essa variável resultado, que é um ponteiro para inteiro, eu não preciso dessa variável que eu tinha criado
dentro da função. Posso eliminar ela. Então a variável resultado ela vai existir, só que ela é um ponteiro para inteiro. Em seguida, para atualizar o valor da variável para onde o resultado está apontando, eu tenho que utilizar o asterisco antes da palavra resultado. Tá? Então eu vou colocar aqui entre parênteses só para deixar claro o que eu estou querendo atualizar. Tá? Resultado é um ponteiro, então eu uso dessa forma, recebe valor 1 mais valor 2, e já que a função é do tipo void, ela não retorna nada. Posso apagar isso. Então, está feita a minha função de soma, com 2 parâmetros por valor e 1 parâmetro por referência. Agora eu vou atualizar o programa principal para ele permanecer correto. Aqui eu vou continuar com A e B, vou continuar com resposta, vou continuar com esses comandos aqui, só que agora, ó, soma não retorna nada, então resposta não pode receber o resultado produzido por soma, porque soma não produz nada. O que eu vou fazer é simplesmente uma chamada direta dessa forma, e o terceiro parâmetro, eu preciso enviar a referência de alguma variável para a função soma conseguir gravar nessa variável o resultado da operação feita lá na função soma. Então eu vou utilizar a variável resposta. Só que se eu enviar dessa forma, eu estou fazendo um envio de parâmetro por valor. Para enviar a referência, eu tenho que utilizar o e-comercial, que recupera dessa variável o seu endereço. Então estou enviando o valor A para valor 1, estou enviando o valor B para valor 2, e estou enviando resposta, na verdade o endereço de resposta, para essa variável aqui que é do tipo ponteiro. Então, vamos ver se essa mudança resolve. Vou compilar novamente o programa, usando o comando gcc main.c -main. Não teve nenhum erro de sintaxe, então o programa foi compilado corretamente. Executando, vou informar os mesmos valores, né, 5 e 6. Está aí o programa produzindo o mesmo resultado. Eu vou executar novamente, mudando os valores, para a gente ver que o programa realmente está funcionando. Então 2 mais 1, 3, é exatamente isso que o programa está enviando para a gente. Em seguida a gente vai para uma última alteração. Tá? Altere o programa anterior para que o usuário possa informar 3 valores reais. Opa, agora não são mais 2, são 3 e não são mais inteiros, agora são reais. Então eu vou ter que utilizar float. A função deverá então ser atualizada para receber 3 valores reais. A função ainda escreverá no quarto parâmetro a soma dos 3 valores. E ainda ela vai ter que escrever em um quinto parâmetro a média desses mesmos valores. Adapte o programa principal para usar a função corretamente. Então a gente tem, a função vai continuar retornando void. Eu vou ter passagem de parâmetros 3 por valor e 2 passagens de parâmetro por referência. Nesse caso, a gente tem uma função que retorna 2 respostas, ela devolve 2 respostas. Não tenho como fazer isso utilizando o return. Para devolver 2 respostas eu tenho que utilizar parâmetros por referência, ou eu precisaria utilizar ponteiros ou então registros para poder devolver mais de um valor. Tá? Então essa é a forma mais fácil de recuperar 2 valores produzidos por uma função. Então como é que vai ficar a nossa função? Vou pegar a função, ela vai ser mantida como void, vou alterar valor 1 para ser do tipo float, valor 2 também vai ser do tipo float, só que agora eu vou ter um valor 3 que também é do tipo float. Valor 3. O quarto resultado, aliás, o quarto parâmetro é o resultado da soma, então em vez de resultado eu vou colocar aqui soma. E o quinto vai ser média, é o cálculo da média. Dentro da função eu já tenho esse comando que faz a soma, eu preciso simplesmente acrescentar o valor 3. Só que eu não vou colocar o valor, né, a resposta em resultado, eu vou colocar o resultado em soma. E por fim eu vou fazer o cálculo da média, então eu vou gravar em média o resultado de soma dividido por quê? Dividido por 3, né? Já que eu tenho 3 valores, eu vou dividir por 3. A função não precisa retornar nada, então ela já está concluída. Lá no programa, a adaptação que eu vou fazer é a seguinte. Eu vou criar uma nova variável que eu vou chamar de C. Ela não é mais do tipo inteiro, ela é do tipo float. Aqui em resposta, eu vou colocar o seguinte. Vou colocar S para indicar a soma e vou colocar M para indicar a média. Só que em vez de int, elas têm que ser do tipo float.
Vou atualizar essa parte. Ó. Por favor, forneça os valores de A, B e C. Então agora o programa tem que ler 3 valores, só que do tipo float. %f, %f, %f. A, endereço de A, endereço de B e endereço de C. Em seguida, vou chamar a função soma. A função soma recebe como primeiro parâmetro uma variável do tipo float, então está aqui A. O segundo, float também, então está aqui o B. O terceiro, float também, então vou enviar o C agora. O quarto parâmetro é a variável onde eu vou colocar o resultado da soma. Eu vou enviar S, tá? Então não é mais resposta, agora é S. E o quarto é um ponteiro, então aguardo o endereço de memória, vou enviar o endereço de memória de M. Então a função vai gravar em S a soma, vai gravar em M a média. Aqui na saída eu vou atualizar para fazer %f mais %f é igual a %f. Então A mais B é igual a mais B mais C, aliás, é igual a S. Aí eu coloquei aqui um /n para fazer o seguinte. Vou colocar entre parênteses %f mais %f mais %f dividido por 3 é igual a %f. Então quem são esses 3 %fs que eu criei aqui e esse quarto? Eu tenho que enviar o A, B e o C somente para formatar a saída, e o quarto vai ser o resultado da média. É o último valor, aliás. É o 1, 2, 3 e o quarto seria esse, né, nessa situação. E eu fecho aqui com /n. Então, vamos executar, né? Aliás, vamos compilar primeiro para ver se não tem nenhum problema. Compilando, ó, encontrou um problema. Onde é o problema que foi encontrado? Vamos tentar entender o problema ocasionado por essa compilação. Então, não é bem um erro aqui, né? É apenas um aviso, indicando que eu estou passando o quarto argumento de soma. Vamos ver aqui. Estou passando para um ponteiro de inteiro, só que a variável soma ela é do tipo float. Então é justamente isso que está sendo dito aqui, né? Algo sobre compatibilidade. Não existe a compatibilidade de tipos entre o S, que eu estou esperando, e entre soma. Aliás, entre essa que eu estou enviando e entre soma que está aguardando. Então eu tenho que mudar aqui para float. É até bom esse erro acontecer, para a gente ver o que eu tenho que fazer quando ocorrer um erro, né? Eu tenho que tentar entender através da saída do compilador o que eu cometi de errado. Tá? Então ele vai indicando aqui, ó, na linha 3, na linha 15, né, alguns problemas. Tá? Ele vai indicando isso. Então corrigindo isso, salvo. Então vamos lá, vamos compilar agora. Compilando, não deu mais problema, né? Já consegui corrigir os erros que tinha no código anterior. Agora vamos executar e vamos ver o que o programa vai pedir para a gente. O programa está pedindo 3 valores, então vou colocar aqui 7, 7 e 8. Então a soma disso deve ser o quê? 7 mais 7, 14, mais 8, 22. E a média vai ser 22 dividido por 3, que dá 21 e alguma coisa, né? Aliás, 7 e alguma coisa. Desculpa. Então tá aqui. 7 mais 7 mais 8 dá 22. 7 mais 7 mais 8 dividido por 3. Está aqui o cálculo da média. Então, resolvi o problema utilizando essas modificações. Vou maximizar aqui para você dar uma olhada no código completo. Vou ficando por aqui. Desejo a você bons estudos e até o próximo vídeo.